É, o, o Krieg Rap vai muito dentro dessa linha que eu falei de liberdade. A gente criou o Ernesto Varela, que virou o nosso ponto de venda, dentro de um programa da TV Gazeta. Aí acabou o programa da TV Gazeta, abriu vídeo, numa época comprou um pedaço lá, um horário da TV Gazeta e nos chamou para fazer o Fantástico dele, o programa de domingo, chamava programa de domingo. Porque eles queriam... a gente sempre fazia 3 ou 4 matérias para o programa dele, mas eles queriam mesmo o Marcelo Taz, que era o Varela, que era meio o pièce de résistance do programa de domingo. E como a gente sabia que eles queriam muito, a gente falou, olha, a gente faz o seu programa de domingo se vocês nos derem uma meia hora por semana só nosso, sem nenhuma interferência. É um programa que vocês não vão nem escolher um nome, a gente vai entregar uma fita aqui e vocês põem no ar. Os caras não tinham muita alternativa e também não tinha nada que pôr no horário, e eles nos deram esse horário e a gente criou esse Krieg Rap, que era exatamente, a gente fazia o programa inteiro na produtora, no Olhar, e sábado lá pelas 6, 7 da tarde, a gente ia para a TV Gazeta para pôr, a gente não tinha GC, os créditos, né, letreiro, tinha que pôr com um switchzinho. Então às 6, 7 da noite lá, a gente punha os letreiros e ia no ar direto sem ninguém ver o que era o programa. Então é um programa, em termos de liberdade de criação, acho que poucas coisas se igualaram, assim. E como esse programa é muito fruto dessas reuniões que eu falei de discussão e tal, e como a gente falava muito de televisão no terceiro milênio, o programa comentava muito sobre televisão. A gente tinha um esquema interessante que cada semana tinha um diretor. A gente fazia uns diretores itinerantes. Então, eu sabia lá, estava em fevereiro, eu sabia que em março, no dia 14, era o meu programa. Então, eu escolhi o tema e ia pensando como é que ia ser o meu programa sobre aquele tema. Enquanto isso, durante as semanas, numa semana eu fazia câmera para, sei lá, para a matéria do Marcelo, montava a matéria do outro Marcelo Machado, e dirigia a Kombi para o Paulo, a gente ia trocando as funções. E, ao mesmo tempo, pensando até chegar no meu. Aí, no meu programa, eu era o diretor. Aí eu dava, você vai fazer uma matéria assim, você, cada um. Enfim, televisão era um tema recorrente no Krieg Rap. E o programa que acho que eu fiz, que foi o último, que depois acabou o Krieg Rap, era um programa inteiro sobre televisão. Talvez por isso que o tema era televisão. Talvez por isso que você tem essa informação aí. É um programa até curioso, porque a gente não precisava pagar, como ninguém assistia, a gente não precisava pagar direitos para nada, assim. Então a gente conseguiu experiências de televisão pelo mundo inteiro. Então no meio entra lá Nanjani Pai, que entra uns caras que estão fazendo uma televisão muito experimental. Isso na Gazeta, 6 da tarde e tal. E para molecada, né? Quem assistia era adolescente de 15, 16 anos. A gente também punha muito videoclipe, muita propaganda do mercado internacional, tudo meio sem autorização, né? Era muito fácil, cara. Porque você tinha um VHS, você vai lá, punha no ar e pronto, ninguém te cobrava, não tinha advogado. O mundo sem advogado era um mundo muito melhor. Enfim, mas eu acho que a gente pegar, todos os Krieg Raps, TV, talvez seja o tema central. Esse programa sobre televisão é interessante também. A discussão ia nos dois lados, assim. A gente sempre tentava dar uma puxada na abordagem, né, no conteúdo. Então, vamos fazer entrevista, o que perguntar, como a gente fez umas entrevistas bacanas com sei lá, Caetano Veloso, com Gil. Isso era muito, muito interessante, você poder fazer televisão, porque você tem acesso. A gente era uma molecada de 24, 25 anos, só porque a gente tinha uma câmera. Hoje todo mundo tem câmera, ninguém dá bola mais, mas naquela não tinha muito. Então, só o fato de você ter uma câmera e ter um horário na TV, todo mundo que a gente admirava, que vinha para o Brasil, por exemplo, Dennis Hopper, eu lembro que ele veio para cá, a gente pediu uma entrevista e o cara deu. Pô, que maravilha! Aí você pode ficar lá 1h30, levar o Dennis Hopper onde você queria, o Peter Tosh, quem vinha para o Brasil que a gente achava interessante, a gente pedia uma entrevista e conseguia. Isso era ótimo. Então, essa TV, ela discutia, propunha temas que, em geral, não estavam na TV. Do ponto de vista do conteúdo, a gente tentava ir um pouquinho além do que existia. E, do ponto de vista formal, completamente. Tem uma coisa que eu acho curiosa, que talvez justifique um pouco por que o Olhar tinha formalmente era uma TV diferente.
é porque a gente nunca aprendeu a fazer televisão, era todo mundo arquiteto. E nos primeiros 5, 6 anos da produtora, a gente nunca contratou alguém que veio de televisão ou que soubesse fazer televisão. Foi realmente, a gente reinventou a roda, a gente descobriu como se fazia e reinventamos o que a gente não sabia. Eu lembro que quando a gente comprou a câmera também, principalmente a ilha de edição, eu lembro bem que quando a gente chegou com a ilha de edição na produtora lá, uma ilha Umatic, a gente foi lá no catálogo, como é que liga? Esse cabo aqui, peraí, que nem jogando um Lego ali, conseguimos ligar, pusemos na tomada, funcionou, tal, aí põe a fita, como é que monta? Pega, pressione, não sei o que, a gente aprendeu a montar, olhando o manual. E depois as regras de como cortar, de como é que fazer o corte. Ninguém nunca tinha feito cinema nem TV e a gente não chamou um montador de TV, um editor de TV. Então a gente aprendeu fazendo ali, a gente reinventou um pouquinho. Talvez o fato de, se tivesse alguém que fosse nos ensinar como se faz certo, a gente não teria inventado muitas coisas, porque a nossa invenção era o errado, na verdade, que deu certo. Em alguns casos, em outros deu errado mesmo e foi abandonado, né?